O óleo que o pastor usa para ungir tem histórico. Sabe de onde veio? Quem tocou antes de chegar às suas mãos? Não estou falando da marca ou da procedência comercial. Estou falando de quem teve acesso ao frasco antes de ele ser usado sobre você, e o que pode ter sido introduzido antes que chegasse ao momento da unção. Porque durante 12 anos eu operei sobre óleos de ungimento de comunidades cristãs. Não sobre qualquer óleo de qualquer prateleira, sobre os frascos específicos que pastores e líderes de ungimento usavam em cultos, em hospitais, em casas de crentes em situação de crise, os frascos que eram levados ao leito de doentes, os frascos que eram trazidos para os momentos de maior vulnerabilidade espiritual de uma família. E o que eu havia introduzido naqueles frascos, de formas que não deixavam vestígio visível, que não alteravam a aparência, o cheiro ou a textura do óleo, havia operado sobre cada pessoa que havia sido ungida com aquele óleo depois. Meu nome é Gilberto, tenho 50 anos, sou de Rondonópolis, no Mato Grosso, do bairro Jardim Primavera. Antes de entrar na Irmandade, eu havia estudado teologia. 2 anos de seminário, com intenção genuína de pastoreio, havia chegado ao seminário com fé real e com chamado que havia sido reconhecido pela liderança da comunidade onde havia crescido. Havia sido recrutado dentro do próprio seminário, não por um colega de turma, mas por um professor. Um homem de 50 e poucos anos, com doutorado em teologia, com publicações, com reputação sólida dentro do ambiente acadêmico cristão, e que havia sido membro da Irmandade por décadas, usando a posição de professor para identificar candidatos com conhecimento teológico e com acesso legitimado a comunidades cristãs. Havia entrado conhecendo a Bíblia. Havia entrado com vocabulário teológico. Havia entrado capaz de parecer completamente cristão em qualquer ambiente cristão. Porque havia sido cristão antes de ser recrutado. E porque o conhecimento havia permanecido mesmo depois de a fé ter sido comprometida pelo processo de recrutamento. E a Irmandade havia usado exatamente esse conhecimento para alocar em operações que exigiam acesso a espaços cristãos onde alguém sem esse background não conseguiria entrar com a mesma facilidade. Ungimentos em hospitais, visitas pastorais em crises, eventos onde apenas quem tinha a aparência de líder cristão conseguia acesso. Em 12 anos, havia operado sobre 107 frascos de óleo de ungimento em Rondonópolis, em Cuiabá, em Sinop e em outras cidades do Mato Grosso. 107 frascos. Cada um havia chegado a alguém que havia precisado do ungimento com fé genuína. É esse peso que me traz aqui. O primeiro tipo de operação era o de inversão de ungimento. O ungimento com óleo é um ato que, na tradição cristã, representa a intercessão coletiva da comunidade sobre uma pessoa específica, a aplicação simbólica e espiritual da cobertura e da cura que é buscada em nome de Jesus. O óleo não é o agente da cura, é o veículo físico da declaração de fé. Mas o veículo físico e o espiritual se tocam, e a Irmandade havia aprendido a usar esse ponto de contato. A inversão de ungimento havia sido desenvolvida para operar sobre o óleo de formas que o ato físico ainda acontecia. O pastor ainda aplicava o óleo, ainda orava, ainda declarava em nome de Jesus, mas havia uma dimensão do que aquele ato deveria produzir no plano espiritual que havia sido invertida. Em vez de declaração de cobertura, havia produzido abertura. Em vez de fechamento de portas, havia produzido abertura específica sobre dimensões que deveriam ter sido fechadas. O efeito não era imediato nem visível. Manifestava-se ao longo de dias e semanas após o ungimento, em formas que o crente ungido frequentemente não conectava ao momento do ungimento. Uma qualidade de vulnerabilidade que havia chegado depois de uma semana de crise intensamente orada e ungida. Uma dimensão de desgaste que havia aparecido logo após um culto de ungimento que havia parecido especialmente poderoso. Havia um crente em Rondonópolis que chamarei de Irmão Tobias, 57 anos, com um diagnóstico médico sério, que havia sido ungido pelo pastor e pelos líderes da comunidade num culto específico de intercessão pela cura. A comunidade havia orado com intensidade genuína. Havia havido um nível de presença de Deus que havia sido percebido por todos os presentes,
e havia testemunhos de paz e de conforto que haviam chegado àquela família naquele momento. O frasco de óleo que havia sido usado era um frasco que eu havia alcançado 3 semanas antes, durante uma visita pastoral onde havia participado com acesso legitimado pela posição que havia construído. Em 2 semanas após o ungimento, havia uma qualidade de vulnerabilidade progressiva no irmão Tobias que havia confundido a família e a liderança, porque havia chegado depois de um dos momentos de maior cobertura espiritual que a comunidade havia produzido, e havia resistido às declarações subsequentes de formas que não correspondiam ao nível de fé e de intercessão que havia sido mobilizado. Se você foi ungido num período de crise e percebeu uma vulnerabilidade progressiva que chegou após o ungimento em vez da cobertura, que deveria ter chegado, escreve agora: em nome de Jesus, toda inversão de ungimento executada sobre o óleo que foi usado em mim é destruída agora. O que o ungimento deveria ter produzido, cobertura, fechamento de portas, declaração de cura, é declarado agora sobre a minha vida. O que havia sido invertido é revertido pelo sangue do Cordeiro. O segundo tipo era o de bloqueio de recepção de cura. O ungimento cristão no contexto de doença carrega uma expectativa específica, não de cura mágica e automática, mas de abertura para a dimensão de cura que Deus havia providenciado. É o ato que declara que a pessoa ungida está submetendo a situação de doença à autoridade de Jesus, e que abre a vida da pessoa para receber o que está disponível em resposta àquela submissão. O objeto de bloqueio de recepção de cura havia sido desenvolvido para criar uma barreira sobre essa dimensão de abertura. O ungimento acontecia, a declaração era genuína, a fé da comunidade era real. Mas havia uma barreira instalada no óleo que produzia resistência sobre a dimensão de recepção, de forma que o que havia sido liberado em resposta ao ungimento genuíno encontrava dificuldade de chegar de forma manifesta. O efeito não era de ausência completa de resultado, que seria perceptível demais. Era de resultado abaixo do que a fé da comunidade havia produzido. De melhora que havia chegado mais lenta, de cura que havia sido parcial quando havia potencial para completa, de uma resistência que havia ficado além do que o processo natural da doença justificaria. Havia um grupo de intercessores em Cuiabá que havia desenvolvido um ministério de ungimento hospitalar. Visitavam pacientes em hospitais, oravam, ungiam com óleo que o grupo carregava. Haviam documentado, ao longo de 2 anos, testemunhos verificáveis de melhoras e de curas que haviam sido atribuídas à intercessão daquele grupo. A Irmandade havia identificado aquele ministério como ameaça, porque o nível de resultado verificável havia produzido credibilidade que havia ampliado o alcance do ministério. Havia sido designado para alcançar o óleo que o grupo carregava. O acesso havia sido obtido durante um encontro de formação onde o líder do grupo havia deixado o frasco numa sala de reunião. Minutos de acesso. Suficiente. Em 4 meses, havia uma mudança perceptível nos relatórios do grupo de intercessão hospitalar. Os testemunhos de cura verificável haviam diminuído. O líder havia atribuído a uma fase de menor resultado que todo o ministério atravessa. Havia intensificado a oração, havia buscado mentoria, havia feito tudo o que um líder genuíno faz quando o resultado havia ficado aquém. E havia resistência que não correspondia ao esforço, porque a raiz estava no frasco de óleo que o grupo carregava. Escreve agora: em nome de Jesus, todo bloqueio de recepção de cura instalado sobre qualquer óleo de ungimento que foi usado sobre mim é destruído agora. O que estava disponível para receber em resposta ao ungimento genuíno é recebido agora. A barreira que havia resistido ao resultado da fé é removida. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Cada semana tem um testemunho novo. Aperta o botão e ativa o sino. O terceiro tipo era o mais perturbador dos 3. Não produzia efeito sobre quem havia sido ungido. Produzia efeito sobre quem havia ungido. Chamávamos de transferência de carga. O pastor ou líder que unge carrega uma dimensão de responsabilidade espiritual pelo ato, há uma entrega pessoal no ungimento, um investimento de fé e de autoridade delegada que é exercida em nome de Jesus sobre a pessoa que está sendo ungida.
É uma das formas de serviço ministerial de maior custo pessoal, especialmente quando executado com frequência em contextos de alta vulnerabilidade como hospitais e lares de crise. A transferência de carga havia sido desenvolvida para operar sobre esse custo pessoal, de forma que o contato com o óleo comprometido durante o ato de ungimento produzia uma transferência de peso sobre o ministro que havia executado o ungimento. A cada ungimento feito com aquele óleo comprometido, havia uma dimensão de peso que havia se acumulado progressivamente, chegando a se manifestar como exaustão ministerial intensa de uma qualidade específica que havia resistido ao descanso e à recuperação, que havia chegado após cada culto de ungimento em vez de após cultos de outros tipos. Havia um pastor em Sinop que chamarei de Pastor Dionísio. 45 anos, ministério de ungimento que havia sido o coração do seu chamado, havia recebido dom específico de cura que havia sido reconhecido e verificado ao longo de anos. E havia, nos 12 meses anteriores, ao meu contato com o óleo que ele usava, um desgaste progressivo após cada culto de ungimento que havia confundido tanto o pastor quanto a liderança ao redor. Havia atribuído ao volume de ungimentos, havia intensificado naquele período por conta de um número maior de membros com situações de saúde sérias, havia reduzido a frequência, havia descansado mais, havia buscado cobertura de outros pastores, e havia melhora que durava até o próximo contato com o óleo comprometido, que havia restaurado o padrão de desgaste. Preciso te contar como saí, porque a minha saída não foi dramática. Foi o acúmulo de uma única tarde num corredor de hospital. Era uma terça-feira de manhã. Havia sido designado para alcançar o óleo que uma equipe de ungimento hospitalar levaria naquela tarde a uma ala específica do hospital de Rondonópolis. Havia mapeado a rotina da equipe, havia identificado a janela de acesso, havia chegado ao hospital com justificativa de visitar um membro fictício. Havia obtido acesso ao frasco no armário da equipe de visitação. A equipe havia saído para almoço, o espaço havia ficado desatendido por 40 minutos. Era trabalho de rotina. Estava saindo do corredor quando havia ouvido voz de dentro de um quarto semi-privado, o quarto seguinte ao armário. Uma voz de homem idoso, baixa, com o cansaço de alguém que havia passado semanas em hospital. Não estava orando em voz alta para a audiência. Estava falando em voz baixa, com a naturalidade de quem continua uma conversa que havia começado muito antes. Havia entendido que estava falando com Deus da mesma forma que teria falado com alguém sentado na cadeira ao lado da cama. Havia ficado parado no corredor, do lado de fora do quarto, ouvindo sem querer ouvir. O idoso estava pedindo pela filha, que havia viajado para visitá-lo e que havia pego um voo com mau tempo. Estava pedindo de forma específica, com o nome da filha, com o número do voo que havia mencionado para a enfermeira, com a hora de chegada. E havia na voz uma qualidade de certeza. Não de certeza de que tudo daria certo, mas de certeza de que havia alguém ouvindo aquele pedido específico sobre aquela filha específica naquele voo específico. Havia ficado no corredor por um tempo que não consigo estimar com precisão. Havia 12 anos de irmandade e o vocabulário teológico de 2 anos de seminário. E havia um idoso num quarto de hospital falando pelo nome da filha, com a mesma naturalidade com que teria falado com o vizinho de quarto. Havia algo naquele tom de voz que havia chegado de um lugar que nenhum dos dois contextos, nem a irmandade nem o seminário, havia me dado vocabulário para descrever completamente. Era simplesmente real de uma forma que eu havia reconhecido sem conseguir articular porquê. Saí do hospital com o frasco de óleo intacto. Não havia executado a operação. A saída da Irmandade foi um processo de 2 anos, custoso e não linear. Havia relações de 12 anos. Havia a identidade construída dentro daquela estrutura. Havia também o peso do seminário abandonado e da fé comprometida que havia precedido a entrada na Irmandade. O que havia me guiado durante aquele processo era a voz de um idoso num corredor de hospital, pedindo pela filha com o nome e com o número do voo, com a certeza de quem havia falado com Deus todos os dias por 70 anos. Me tornei cristão 3 anos depois, numa comunidade em Rondonópolis. Fui rebatizado, com a clareza de que havia sido batizado antes com fé genuína e havia perdido o caminho, e que havia precisado de um novo começo que havia reconhecido como tal.
15 anos depois da libertação. Ainda aqui, sobre a proteção do óleo de ungimento, a prática mais específica e mais eficaz é a declaração de cobertura sobre o frasco antes de qualquer uso, com o frasco nas mãos antes de abrir. Em nome de Jesus, este óleo está coberto. O que for aplicado a partir deste frasco opera sob a cobertura do Espírito Santo. Todo objeto ou atribuição introduzida neste óleo perde autoridade agora. O que sair deste frasco sai como declaração pura de fé, sem interferência, sem inversão, sem bloqueio. Para pastores e líderes de ungimento que possuem frascos de uso regular, especialmente os que são usados em hospitais e em visitas pastorais, essa declaração antes de cada uso fecha o ponto de acesso que havia sido o mais estratégico em 12 anos de operações. Para frascos novos, antes do primeiro uso, em nome de Jesus, este frasco de óleo é dedicado ao Senhor antes do primeiro uso. O que for aplicado a partir deste frasco opera sob cobertura. Nenhuma atribuição que não vem de Deus tem autoridade sobre o que sai deste frasco. Para crentes que foram ungidos e reconhecem nos efeitos que descrevi algo que corresponde à experiência, inversão após ungimento, bloqueio de recepção de cura, ou perceberam o pastor com desgaste específico após ungimentos, a declaração retroativa de restauração. Em nome de Jesus, todo o óleo que foi aplicado sobre mim com frasco comprometido, em qualquer momento, em qualquer culto ou visita pastoral, tem a atribuição introduzida destruída agora. O que o ungimento genuíno que havia por trás daquele ato deveria ter produzido é declarado agora sobre a minha vida. A fé do pastor que havia me ungido, a fé da comunidade que havia intercedido, operavam sobre uma declaração genuína que o óleo comprometido havia tentado inverter. Aquela declaração é honrada agora. O protocolo completo de proteção e restauração do ungimento está em Quebrando Maldições, o protocolo de 14 dias de libertação espiritual. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. https://pay.kiwify.com.br. Ao AFSTJ não espere. O inimigo não espera. Há algo sobre o professor do seminário, que havia sido o responsável pelo meu recrutamento, que nunca contei publicamente, e que é relevante para entender o alcance do que a Irmandade faz dentro de ambientes de formação cristã. Aquele professor havia formado, ao longo de 30 anos de docência em seminários diferentes, uma rede de ex-alunos que haviam sido recrutados ao longo dos anos. Não todos os ex-alunos havia um processo de seleção específico de candidatos com determinado perfil, mas havia dezenas ao longo de 3 décadas que haviam entrado na Irmandade através daquele professor. Cada um desses ex-alunos havia seguido para ministérios em comunidades diferentes, em cidades diferentes, e cada um havia carregado o mesmo conhecimento teológico que havia produzido acesso aos espaços mais íntimos das comunidades cristãs. Os mesmos espaços que eu havia alcançado em Rondonópolis e no Mato Grosso, quando havia me libertado e havia processado a extensão do que havia acontecido. O volume de pessoas que aquele professor havia recrutado ao longo de décadas, distribuídas em comunidades pelo Brasil, havia chegado ao entendimento mais específico que já havia tido sobre a estratégia de longo prazo da Irmandade. Não era apenas sobre operações individuais sobre olhos e objetos. Era sobre a construção de uma rede de acesso distribuída, construída ao longo de décadas, dentro do próprio sistema de formação de líderes cristãos. Não vou nomear o professor porque a situação legal é complexa e porque há pessoas que ainda poderiam ser afetadas. O que posso dizer é que havia denunciado internamente, anos depois da libertação, para lideranças de redes de seminários que havia acessado através do ministério que havia construído desde a conversão. Não sei o resultado completo daquelas denúncias, mas sei que foram recebidas com seriedade por pelo menos 2 dos destinatários. Para líderes de seminários e de programas de formação de pastores que estão assistindo, há uma vulnerabilidade específica nos ambientes de formação que a Irmandade havia identificado e explorado. O fato de que candidatos a seminário com determinado perfil eram recrutáveis de formas específicas que a liderança dos seminários frequentemente não havia como detectar.
Não estou dizendo que todo professor de seminário é suspeito. Estou dizendo que havia um ponto de acesso que havia sido usado por décadas e que a consciência desse ponto de acesso é o primeiro passo para a proteção. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda a inversão de ungimento executada sobre olhos que foram usados sobre crentes representados aqui seja destruída agora. Que o irmão Tobias e cada crente que havia experienciado vulnerabilidade progressiva após ungimento genuíno descubra que a inversão foi destruída e que o ungimento havia declarado opere agora sem inversão. Que todo bloqueio de recepção de cura instalado em olhos que foram usados sobre crentes representados aqui seja destruído agora. Que o grupo de intercessão hospitalar de Cuiabá e cada ministério de ungimento que havia visto resultado diminuir progressivamente descubra que o bloqueio foi removido e que o resultado que a fé genuína produz seja restaurado. Que toda transferência de carga sobre pastores e líderes de ungimento representados aqui seja cancelada agora. Que o pastor Dionísio e cada ministro de cura que havia acumulado desgaste específico após ungimentos descubra que a transferência foi cancelada e que o custo do serviço retorne ao proporcional, sem o adicional que havia sido introduzido. Pai, sobre cada frasco de óleo que está numa casa, numa bolsa pastoral, num armário de equipe de visitação hospitalar representado aqui, que seja coberto agora. E sobre o idoso que havia pedido pela filha com o nome e com o número do voo num quarto de hospital em Rondonópolis numa terça-feira de manhã, que a filha haja chegado bem. E que os 70 anos de conversa diária que havia na voz daquele homem produzam fruto que ele não vai ver completamente até que esteja diante de ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Gilberto. Sou de Rondonópolis, no Mato Grosso, do bairro Jardim Primavera. Estudei teologia por 2 anos antes de ser recrutado dentro do próprio seminário por um professor que era da Irmandade há décadas. Fiquei 12 anos dentro, especializado em operações sobre óleos de ungimento, 107 frascos, até a terça-feira em que fiquei parado num corredor de hospital ouvindo um idoso pedir pela filha com o nome e com o número do voo, com a certeza de 70 anos de conversa diária com Deus, e saí com o frasco intacto. Fui filho do fogo. Hoje sou filho da luz. Das trevas para a luz. Há algo sobre a operação de inversão de ungimento que precisa ser nomeado com precisão, porque é o aspecto técnico mais relevante para a proteção prática. A Irmandade havia desenvolvido o mecanismo de inversão com uma lógica específica. O ungimento cristão opera sobre a dimensão da declaração. É o ato físico que acompanha uma declaração espiritual de fé. E a inversão havia sido desenvolvida não para alterar a declaração, que vinha da fé genuína do pastor e da comunidade, mas para criar uma torção sobre o canal físico através do qual a declaração era expressa. Era a diferença entre a declaração e o veículo. A declaração permanecia genuína. O veículo havia sido comprometido de forma que o que saía pelo canal físico não correspondia completamente ao que havia sido declarado no canal espiritual. O resultado específico desse desalinhamento entre declaração genuína e canal físico comprometido era exatamente o padrão que o irmão Tobias havia experienciado. Havia paz genuína no momento do ungimento, havia presença genuína durante o culto de intercessão, havia algo real que havia chegado naquele momento. Mas havia uma dimensão do que deveria ter se consolidado nos dias seguintes que havia resistido, porque o canal físico havia produzido algo diferente da declaração que havia acompanhado. Para crentes que reconhecem esse padrão específico, de experiência genuína no momento do ungimento seguida de resistência progressiva nos dias seguintes, a declaração de restauração mais específica é sobre o alinhamento entre declaração e manifestação. Em nome de Jesus, declaro alinhamento entre a declaração de fé que acompanhou o meu ungimento e a manifestação que esse ungimento deveria ter produzido. O que foi declarado com fé genuína naquele momento é manifestado agora sem o desalinhamento que havia sido introduzido. A declaração e a manifestação se encontram. Sobre a transferência de carga e sobre como pastores de ministério de ungimento podem se proteger de forma preventiva. A proteção mais eficaz que havia identificado, em 15 anos observando do lado de dentro e do lado de fora,
era a de cobertura específica sobre as mãos antes de cada ungimento, não cobertura genérica sobre o ministério, cobertura sobre o canal físico específico do ungimento, que eram as mãos do ministro. Em nome de Jesus, minhas mãos estão cobertas para este ungimento. O que passar por elas, passa em espaço protegido. O custo do serviço que faço é o custo proporcional do serviço genuíno, nenhum peso além desse. E o que voltar para mim através do contato com o óleo, volta filtrado pela cobertura do Espírito Santo. Essa declaração, feita com as mãos abertas diante de si antes de pegar o frasco de óleo, era a prática que havia encontrado, após a libertação, como a mais específica de proteção contra a transferência de carga, e que corresponde ao que havia identificado em 12 anos de operação como o ponto de acesso que mais resistia quando havia cobertura deliberada sobre o canal físico das mãos. Há também algo sobre o Ministério de Ungimento Hospitalar do Grupo de Cuiabá que merece ser dito, sobre o que havia acontecido com aquele ministério depois do período de resultado reduzido. Havia acompanhado aquele grupo por anos depois da libertação, de longe, através de conexões que havia mantido na Rede Cristã de Mato Grosso, e havia documentado que o ministério havia recuperado o nível de resultado que havia tido antes do período comprometido, não de forma imediata, mas progressivamente, ao longo de meses após o período em que haviam trocado o frasco de óleo comprometido por um frasco novo. Não haviam sabido que o frasco havia sido comprometido. Havia simplesmente chegado o momento em que o frasco havia terminado e havia sido substituído, e o resultado havia voltado, sem que a liderança houvesse conectado a substituição do frasco à recuperação do resultado. Isso confirma algo que é importante para pastores e líderes de ungimento entenderem. A substituição regular de frascos de óleo, especialmente em ministérios de alto volume, é uma prática de proteção preventiva que fecha a janela de tempo em que um frasco comprometido pode operar. Não precisa ser consciência de que o frasco foi comprometido. A prática regular de substituição fecha o acesso simplesmente pela rotatividade. E a declaração de cobertura sobre cada frasco novo, no momento de adquirir, é o que garante que o novo frasco começa protegido, das trevas para a luz. Quero voltar ao que havia aprendido no seminário e ao que havia feito com esse conhecimento dentro da Irmandade, porque há uma dimensão desse contraste que tem implicação direta para a proteção que estou descrevendo. No seminário, havia aprendido sobre a teologia do ungimento. Havia estudado os textos de Tiago 5, de Marcos 6, do Levítico. Havia entendido que o óleo em si não era mágico, que era o canal físico de uma declaração de fé, que a cura vinha de Deus e não do óleo, que o ato era simbólico no melhor sentido da palavra, que o símbolo e o que simbolizava se tocavam de forma real. E a Irmandade havia usado exatamente esse entendimento teológico para desenvolver operações sobre o óleo, não apesar do entendimento teológico, através dele. O conhecimento de como o óleo funcionava no plano espiritual havia sido o que havia tornado possível desenvolver formas de operar sobre aquele canal. Havia algo profundamente perturbador nessa dimensão, que o conhecimento genuíno sobre como Deus opera havia sido usado para desenvolver formas de comprometer exatamente o que esse conhecimento descrevia, e que eu havia sido o veículo, alguém que havia estudado para servir e que havia sido recrutado para usar o que havia aprendido de forma completamente oposta. O processo de restauração desse contraste, que havia levado anos de seguir Jesus depois da libertação, havia passado por uma dimensão específica, reaprender que o conhecimento teológico que havia adquirido no seminário não estava comprometido pelo uso que havia sido feito dele. O conhecimento era verdadeiro. O uso havia sido errado. E havia uma diferença entre o conhecimento e o uso que havia sido importante recuperar. Hoje, o conhecimento teológico sobre o ungimento é o que me permite explicar o que havia feito e o que havia feito de errado, com precisão suficiente para que o que descrevo seja útil para a proteção. É o mesmo conhecimento, usado para o propósito oposto. Há uma forma de redenção específica no fato de que o que foi aprendido para um propósito pode ser usado para outro. Não que o percurso tenha sido bom. Não foi.
mas que Deus não descarta o conhecimento adquirido pelo caminho errado. Ele o redireciona. Sobre o professor do seminário, que havia me recrutado, há uma última coisa que preciso dizer. Havia tentado, anos depois da libertação, contactá-lo diretamente. Não para confronto, para conversa. Não havia conseguido acesso. Havia falecido 2 anos antes do momento em que havia tentado o contato, após longa doença. Não sei o estado da alma de um homem que passou décadas recrutando estudantes de teologia para a Irmandade. Não é meu papel julgar. O que sei é que havia algo nos últimos anos da doença dele, segundo relatos que havia obtido de pessoas que o haviam conhecido, que havia sugerido um processo interno que havia começado nos últimos anos de vida. Não afirmo nada sobre isso. Apenas que há coisas que Deus opera nos últimos capítulos de uma vida que os outros ao redor raramente conseguem ver completamente. E que há misericórdia que vai além do que qualquer historial de vida justificaria, para qualquer um de nós. Das trevas para a luz,